Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estou também aqui me adaptando a essa tecnologia, modernidade, né? Para atender aí e poder ter essa comunhão, né? De estar junto com os irmãos, que não é a mesma, né? De estarmos reunidos pessoalmente, corpo a corpo, né? Mas já pude, nesse momento de preparação, nesse momento de expectativa, né, dessa live, pude sentir a presença de Deus, né, aqui comigo, no meu lar, e tenho certeza que Deus está com cada um de vocês, tenho certeza que Deus estará falando conosco, a nossa comunhão é a mesma, o mesmo Deus que opera no meu lar, que é dono do meu lar, que é dono do meu ser, de toda a minha vida, é o Deus que é dono do seu lar, da sua vida, da sua família. E isso é motivo de glorificar a Deus, de louvar a Deus. Fico muito feliz de poder estar aqui, falando com vocês nessa noite. E não poderia ser diferente, já queria aqui falar para vocês que a saudade é muito grande, né? Estou com muita saudade de todos da igreja, de cada pessoa, de poder estar junto com vocês, de poder abraçar, orarmos juntos, chorarmos juntos, e sentirmos essa presença desse Deus maravilhoso, né? Juntos. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Espero que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite, né? Não olhe para o que eu posso te oferecer, porque eu não tenho nada, né? A te oferecer humanamente falando. Mas como filho de Deus, como obreiro, como vaso, como ferramenta na mão do Senhor, eu tenho a certeza que pela graça dele e misericórdia, ele estará, né, me usando para cumprir o propósito dele na sua vida nessa noite. Então que você possa ser abençoado por essa live, em nome de Jesus. Amém? A Michelle está dando aula, né, então ela não pôde, né, estar aqui, mas numa outra oportunidade, né, quem sabe ela estará conosco. Amém? Sem mais delongas, irmãos, eu queria meditar com vocês, né, o trecho da palavra do Senhor, lá em Romanos 8. Amém? Romanos 8. Aleluia. Glória a Deus. 8:18, irmãos. É uma palavra que tem sido muito dita nesse momento. Creio que você já tenha ouvido, meditado nesse texto da palavra do Senhor, né? Que fala um pouquinho do que nós estamos vivendo, né? Que reforça aquilo que nós estamos passando nesse momento, mas também reforça o propósito, a vontade de Deus para nossas vidas, reforça, né, aquilo que Deus, né, deixou para nos confortar, nos fortalecer e nos levar adiante nessa luta. Por isso o tema dessa palavra é não pare, irmão, porque Deus tem o melhor para nossas vidas e nós vamos falar sobre isso, amém? Romanos 8, a partir do versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Até aqui, irmãos. Irmãos, esse cenário atual, não poderia, né, deixar de fazer esse comparativo, né, trazer a vocês essa questão do cenário atual que estamos vivendo, porque é um cenário de luta, um cenário de dificuldades que temos enfrentado, né, um cenário em que temos que demonstrar a resiliência, ou seja, temos que nos adaptar
né, algumas situações como o culto de hoje, como essa live de hoje nos mostra, né? Mas o grande fato de que Deus estava falando comigo, né, não só nessa tarde, mas por um período já de tempo, é de que, apesar de sabermos que nós teremos constante luta, né? A palavra do Senhor nos diz que teremos, nesse mundo, teremos aflições, né? Apesar de sabermos disso, né, tudo vai bem, até o momento em que essas lutas, essas dificuldades, elas chegam até nós e se tornam um motivo de preocupação particular, né? E isso tem ocorrido, irmãos, na vida dos cristãos, como uma forma de tentar fazer o cristão parar. Mas nessa noite eu quero falar para você, não pare, não pare. Não pare mediante as circunstâncias. Não pare mediante aos fatos, aos fatores terrenos. Nós estamos nos apegando, a igreja tem se apegado às coisas terrenas, às preocupações. A igreja, ultimamente, tem se apegado aos problemas dessa terra, aos problemas terrenos. E isso tira o nosso foco. Nós começamos, a partir do momento que nós enxergamos e damos mais valor ao problema, nós começamos a enxergar os erros. E às vezes a igreja, né, e não falo no modo geral, né, as pessoas, elas começam a se ater a essas coisas. E isso tira o foco da presença de Deus. Tem uma pregação de um pastor, tem uma pregação atual, né, que eu vou até citar o exemplo que ele fala nessa pregação, talvez alguém tenha assistido, sobre uma igreja que começa a se ater aos problemas, pequenos probleminhas, né, como, por exemplo, o louvor desafinou, nossa, aquele irmão, né, veio como, olha só como ele passou aqui pelo corredor, ele nem me olhou, o pastor falou algo que eu não gostei, sabe, nossa, a iluminação da igreja não é suficiente, mas isso me incomoda, aquilo me incomoda, sabe, isso tem sido probleminhas, picuinhas, ou coisas pequenas, né, que tem tirado o foco da presença do Senhor. E o exemplo que esse pastor dá nessa pregação é de que um certo membro chega até ele, um determinado dia, e fala, pastor, eu vou sair da igreja porque, olha, eu estou reparando ultimamente, né, o culto não é respeitado, tem pessoas que, enquanto o louvor está cantando, a palavra está sendo ministrada, estão fazendo uso do celular, algumas pessoas, né, não se comportam da maneira que deveria, o louvor não ensaia, desafina tudo, enfim, e esse membro começou a colocar uma diversidade de problemas que ele estava enxergando como uma desculpa para que ele saísse da igreja. E o pastor, de uma maneira sábia, ele fala, tá bom, pode sair, eu deixo você sair, mas antes de você sair, pega esse copo de água aqui, copo cheio, né, com água, e dá 3 voltas pela igreja, 3 voltas ao redor da igreja, e depois você vem falar comigo. E aquele irmão fez o que foi ordenado, pegou o copo, saiu circulando a igreja, deu 3 voltas pela igreja e retornou até o pastor. Daí, no momento que ele chega até o pastor fala, você percebeu o que você fez? Você conseguiu, no momento que você estava andando, né, enxergar outras coisas? Ele falou, não. Daí o pastor falou, por quê? Porque eu estava concentrado para não derrubar a água do copo. Né, um dos requisitos era dar essas 3 voltas sem derrubar nenhuma gota de água do copo. Então ele falou, eu estava concentrado para não derrubar, não perder nenhuma gotinha da água do copo. Então eu não consegui ver as outras coisas. Eu passo na presença de Deus, não importa o que está ao redor. Sabe, irmãos, eu não estou falando que a gente não tem que resolver alguns problemas, que a gente não tem que tomar a frente de algumas coisas para alinharmos, para termos, né, alguns requisitos que são necessários. Mas, às vezes, nós observamos coisas e perdemos aquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus. Né? Esses dias têm demonstrado essa necessidade de estarmos juntos. Tem causado saudades no coração de cada um, né, com a necessidade de estarmos juntos. Então,
sabe, irmãos, olhe para o copo de água, simbolicamente, que representa Cristo. Olhe para o copo de água na sua vida, esqueça do resto, deixe o resto para o momento oportuno, para um outro momento, mas enquanto você estiver focado na presença do Senhor, enquanto aquele homem estava olhando para aquele copo com água, preocupado se ia derramar a água ou não, ele não olhou para os problemas, as dificuldades que que estavam matando, que estavam fazendo parar. Então não pare, olhe para Cristo, para o propósito. Às vezes a gente não está olhando para o propósito de Deus, nós olhamos para aquilo que é terreno, aquilo que é passageiro, e não estamos focados no propósito de Deus. Quando estamos focados no propósito de Deus, não percebemos as coisas exteriores, não percebemos as coisas que nos rodeiam e que são ciladas ou são armadas para nos fazer parar. Quando estamos na presença de Deus, dispostos a fazer somente aquilo, disposto a se concentrar, a se entregar de corpo e alma a essa presença, a esse trabalho, a essa obra, nós não paramos. Nós não paramos porque nós não vemos aquilo que está ao nosso redor. A palavra do Senhor, ela fala em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, o seguinte texto: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ponto final. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Então, irmãos, quando nós estamos focados, o nosso foco é naquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Através da promessa, nós focamos na promessa do Senhor, que ainda que a gente sofra a prisão, ainda que a gente sofra o cárcere, que seja o cárcere da nossa residência nesse momento, mas que seja qualquer atribulação, se você permanecer fiel, a coroa da justiça, ela é reservada. A coroa da vida, ela é reservada para você. A coroa da vida será dada, e a vida é a vida eterna. Você pode dizer, mas essa palavra foi transmitida à igreja lá atrás, a igreja de Esmirna. Pode até ser. Pode ser que você não sofra cativeiro, pode ser que você não sofra prisão. Pode ser que o diabo não te lance na prisão por alguns dias. Pode ser que você não seja posto à prova com tribulação, como aquele povo foi posto à prova de tribulação. Mas a palavra do Senhor, que é viva, eficaz, atual, ela vem para te dizer nessa noite: seja fiel até a morte, porque você receberá a coroa da vida. Essa palavra de Deus, ela não se resume somente àquele povo naquele momento. Essa mensagem, esse vídeo, futuramente, depois, ela se renova e diz para você: ser fiel até a morte e receberás a coroa da vida. A palavra do Senhor nos revela dois episódios, duas histórias, de personagens bíblicos, histórias reais, em que a opção de parar estava clara, estava disponível para cada um dos personagens, porém nós vamos ver o desfecho de cada uma delas. A primeira história, que eu quero trazer à memória de vocês, baseado nesse texto, nesse louvor que cantamos, baseado em Apocalipse 2, versículo 10, que diz que você deve ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Eu quero trazer à memória de vocês a história de Jonas. Todos conhecem essa história, Jonas foi chamado por Deus para pregar aos ninivitas, na cidade de Nínive, um povo bárbaro, cruel. E por temor, ele foge, ele se esconde, e todos sabem da história, e ele acaba sendo engolido pelo grande peixe, e é vomitado na praia, e Deus trata com ele,
E, enfim, ele chega ao ponto de cumprir o propósito de Deus. Em determinado momento, Jonas foca no propósito no qual ele foi chamado. Ele foca no copo de água e ele prega aqueles ninivitas. E aquele povo ouve a palavra do Senhor. E ele, logo após pregar, ele fica indignado. Ele fica indignado porque na visão terrena que ele tinha, né, na visão simplória até, posso dizer assim, de Jonas, ele queria que Deus acabasse com aquele povo. Ele se revolta, ele fala, Deus, mas eu preguei e eles se arrependeram e eu sabia que o Senhor ia fazer isso, eu sabia que o Senhor ia poupar a vida deles. E eu fico imaginando Jonas, né, pensando, tinha que queimar com fogo esse povo, devia ter exterminado esse povo. Agora essa ameaça, como vai ficar? Vai continuar. E ele se revolta com a situação. Ele se revolta e ele questiona essa posição, ele fala com Deus, e ele deita, e todos sabem da história, e cresce uma planta, e Deus manda um animal, uma lagarta, e come a planta, e ele se comove com aquilo ali. Mas o que eu quero enfatizar nessa história é o fato de Jonas ter parado. Jonas parou porque ele não enxergou mais o propósito de Deus. Jonas parou porque ele não estava enxergando o propósito de Deus. Ele estava enxergando o seu querer, a sua vontade. Ele só quis ver aquilo que lhe convinha. Jonas queria ver aquilo que trazia paz, era aquilo que ele esperava. Aquilo que ia resolver os problemas de Jonas. Olha só, Jonas estava focado em quê? Em tentar resolver o seu problema. Jonas queria se defender daquele povo. Jonas estava dando mais importância ao problema que ele tinha nas mãos, preocupado com aquele povo bárbaro, aquele povo cruel, o que poderia acontecer a ele e ao povo de Deus por ter poupado aquele povo. Então ele enxergou os problemas só, ele esqueceu do propósito de Deus. Irmãos, eu não sei no que você tem focado, principalmente nesse momento de crise, de pandemia. Eu não sei o que tem sido o maior problema para você, para a sua vida. Se é ficar em casa, se é, né, talvez o desemprego, a redução do salário, a dificuldade, né, em aceitar a situação, até às vezes culpando Deus, né, pelo que estamos vivendo. Então não faça isso. Mas se você está nesse ponto, pare de olhar para o problema. Olhe para o propósito. É o que as pessoas, até os líderes do nosso país estão dizendo. Né? Alguns médicos, algumas pessoas com uma influência significativa têm dito, parem de olhar para os problemas, parem de olhar as notícias, manchetes que só relatam morte, que só relatam, né, situações de agravo, de piora na situação que já está ruim. Comece a olhar para que vidas estão sendo salvas. E é isso que Deus quer de você nessa noite. É isso que Deus quer de você na sua vida toda. Pare de olhar para os problemas. Entenda o propósito de Deus. Tente entender o porquê que Deus te levou a essa situação e tire o melhor disso, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nos dá o melhor. Que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. O Senhor não vai nos dar pedra, Ele nos dá pão. O pão que nos alimenta, que nos traz vida, que nos fortalece. O Senhor tem o melhor para a sua vida nessa noite, meu irmão. Não faça como Jonas. Lógico que houve um tratar. Deus teve que colocar empatia no coração de Jonas, para ele entender aquela situação. E a empatia veio por meio, né, da pena que Jonas teve do inseto, da planta, melhor dizendo, que foi consumida por aquele inseto. Né? Talvez uma coisa tão insignificante, né, comparado a vidas, a almas que necessitam ser salvas, que necessitam de uma transformação.
mas Deus precisou agir daquela forma. E Jonas aprendeu a lição. Mas o fato é que ele parou no meio do caminho. E essa parada, irmãos, na nossa vida ela é muito perigosa. A parada na vida do cristão é muito perigosa. Sabe por quê? Nós estamos parando nas coisas terrenas da nossa vida. E quando eu falo isso, não é só coisas materiais. Estamos parando nas preocupações terrenas, com tudo, com as dificuldades. Estamos esquecendo de olhar para o céu. Sabe, se preocupe sim, se resguarde na sua casa. Tenha esse cuidado. Quando você tiver algo para resolver, resolva. Só que saiba que isso não é o fim. A nossa vida terrena, ela tem um tempo determinado. Mas a nossa vida eterna, a nossa vida celestial, ela é eterna. Então, aqui é uma parada. Mas não pare no caminho, na metade do caminho. Caminhe em direção ao céu. Caminhe em direção à vontade do Senhor. Não fique estagnado nessa terra. É a mesma coisa, sabe às vezes o desejo que nós temos quando vamos à praia, ou você que vai para um lugar que você gosta muito, e você tem a vontade de morar naquele lugar, você tem a vontade de ficar naquele lugar para sempre, né? Às vezes somos pegos nessa situação. E isso nos faz parar. Às vezes somos pegos nessa situação dessa vida terrena. Parados olhando para o problema, esquecendo que o nosso caminho nos leva ao céu. O outro personagem, irmãos, que eu queria citar é Davi. Davi também teve a mesma situação, uma situação de batalha. Né? Golias desafiava aquele povo, insultava o povo de Deus, fazia o que queria, se gloriava da sua força. E Davi tentaram parar Davi, né? Mas Davi não parou. Davi persistiu, foi até o fim. Davi estava pronto para fazer aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Porque ele enxergava a grandeza de Deus, porque ele sabia que Deus era maior do que aquele gigante, porque ele sabia que Deus era o Todo-Poderoso. E ele não para no caminho, ele segue diante ao seu alvo. E no nome do Senhor ele vence. Então, irmãos, ao contrário daquela fase, daquele período da vida de Jonas, Davi não parou. Mediante a dificuldade, mediante a grandeza do problema que ele tinha, ele foi em frente, ele seguiu. E Deus o capacitou para resolver aquele problema. Irmãos, tem horas que nós estamos parados, mediante ao problema, estagnados em frente ao problema, dando somente importância ao problema, só enxergamos aquilo na nossa vida. Mas nós esquecemos de enxergar que Deus, ele está ali para nos direcionar à resolução de todas as coisas, nos fazendo passar por cima de dificuldades, problemas maiores. Então, agarre essa palavra. Agarre essa palavra nessa noite. Não pare, não pare. Persista na sua vida espiritual, persista em oração, persista em buscar ao Senhor. Continue caminhando para o céu. É essa a palavra do Senhor para você nessa noite. Continue caminhando para o céu. Não deixe as pequenas coisas te fazer parar. E nem as grandes coisas. Não deixe os problemas te fazer parar. Passe por eles. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que doou o seu Filho, por amor a você, por amor a mim, esse Deus, ele é poderoso para nos garantir a vitória. Se não fosse assim, o Senhor não nos deixaria, não nos mandaria o Espírito Santo e nos aguardaria, né, em mansões celestiais. Não nos prometeria, não faria a promessa de que um dia estaremos com ele na glória. Foi o que louvamos, né? Ele virá num piscar de olhar,
e com ele vai levar cada um dos seus filhos. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória morar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Que Deus preencha todo o vazio. Que Deus te faça olhar para a água, o copo de água que representa o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, que representa o propósito dele na sua vida. Que você seja despertado a isso, que você acorde, né, desse sono, né, de morte que te faz olhar para os problemas e esquecer o propósito. Então, que o Senhor possa trabalhar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meus irmãos. Eu agradeço a presença de cada um aqui, né, que está me acompanhando. Sou dependente tanto quanto vocês da graça do Senhor, para que Ele me direcione nas palavras, para que Ele me use. Então, medite essa palavra de acordo com o que o Espírito Santo fala ao teu coração. Comigo ele fala de um jeito e com você ele fala na sua particularidade, da forma que você entende. Então, dê lugar para o Espírito Santo. Seja eu que esteja falando aqui, ministrando a palavra do Senhor como um instrumento na mão do Senhor, ou seja qualquer outro irmão, deixe o Espírito Santo falar com você através dessa ferramenta. Deixe as palavras do texto bíblico, da Bíblia, das Escrituras Sagradas, falar ao seu coração por meio do Espírito Santo de Deus. E com certeza você vai ser impactado. Com certeza você vai sentir a presença de Deus. Porque eu tenho sentido a presença de Deus aqui. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Amém? Eu agradeço já mais uma vez a sua presença. Eu quero orar com você mais uma vez. Quero, trazer aqui um clamor, uma intercessão, mais uma vez, pelo nosso país, pelo mundo, tá? E que possamos ser revestidos e cheios da presença do Senhor. Santo Deus, Pai, obrigado, Pai, por esse momento de reflexão, obrigado, Pai, por podermos desfrutar da Tua palavra, Deus, pela Tua graça, comunhão, que tudo que foi dito aqui, ó Pai amado, que eu tenha certeza, ó Pai amado, que foi o Senhor que colocou no meu coração e que tem um propósito para cada um que está ouvindo nessa noite, ó Pai. Ó Deus, seja motivo de oração constante, seja motivo de mudança ao coração dos meus irmãos, dos meus amados irmãos, ó Pai. Ó Deus, dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, querido, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que esse louvor, ó Pai amado, ó Deus, depois seja entoado mais e mais vezes, ó Pai amado, até que cada um entenda, Pai amado, o propósito que o Senhor tem na vida de cada um, ó Pai. Ó Deus, que esse louvor entoado no começo dessa pregação, ó Pai amado, seja motivo de despertamento, Pai. Que seja motivo de quebrantamento, Pai. E que nos faça chegar até a Tua presença maravilhosa e que nos encha de glória, de graça. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a nossa nação, ó Pai. Abençoa o nosso governo, os nossos governantes, os líderes, ó Pai. A nossa liderança, Pai. Dá a eles sabedoria, Pai, para agir. Ó Deus, que eles possam, ó Pai amado, reconhecer, ó Pai, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, que eles possam se alicerçar na Tua palavra, que eles possam, ó Pai, sabiamente se alicerçar em oração e em Ti, ó Pai, como temos visto vídeos e mais vídeos, ó Pai, de nações, ó Deus, se curvando a Ti, ó Deus, clamando, pedindo para que a população clame e ore a Deus, para que isso seja extinguido, terminado. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada povo, Pai, em nome de Jesus, cada nação, ó Pai. Ó Deus, essa governança, ó Deus, os lares de cada um dos meus irmãos, ó Pai, abençoa, Pai. Nos enche com a Tua graça, a Tua presença maravilhosa, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E que possamos a cada dia mais, ó Pai, ó Deus, desfrutarmos de momentos como esses juntos, ó Pai amado, prontos para Te obedecer, ó Pai amado, e crescermos contigo, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, guarda, nos protege, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém, irmãos.
Deus abençoe. Saudade de vocês, viu? De todos vocês. Beijão. Até mais, se Deus quiser.